Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, aqui está a tua palavra. Me ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, a obedecer a tua voz. Eu não quero ser um rebelde. Eu sou teu filho. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te obedecer, Senhor. Eu preciso seguir a tua palavra, Senhor, porque eu quero ver o Senhor agir na minha vida, no meu corpo, na minha família, na minha casa, no meu lar, na minha mente. Eu preciso, Senhor, te ouvir e obedecer. Foi para isso que o Senhor me colocou nesta terra, para ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra. Fala comigo, Deus. Os meus ouvidos estão abertos para a tua palavra. Eu estou aqui, Senhor. A minha mente está aqui. Eu estou pronto para aprender de ti os conselhos que estão escritos em tuas palavras. Fala, Jesus. Fala, Jesus, que o teu filho ouve, e vou atender as tuas palavras, porque eu quero ver Deus agir na minha vida. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12 é o capítulo. Vamos ler alguns versículos aí. Do capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe
parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que Deus nos faça entender isto, irmão. Senhor Jesus Cristo, faça o teu povo entender isto, como o Senhor me fez entender. Ilumina a mente, coloca a tua luz dentro da nossa mente, para que esta luz, a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, a luz que faz com que a ignorância desapareça da vida dos teus filhos, Pai. Eu oro em nome de Jesus e profetizo milagres, maravilhas, prodígios e sinais em nossas vidas. E se você recebe, diga amém. Obrigado, meu amado. Igreja de Deus, santificada por Deus, justificada por Deus, separada por Deus, perdoada por Deus, lavada no sangue de Jesus. Não existe nenhuma condenação para a igreja de Jesus, porque ela não anda segundo a carne, mas ela anda segundo o Espírito. Eu vou começar esse tema, mas vai ser rápido, porque você sabe que a gente começa hoje para concluir no domingo. As duas santificações. Vamos falar das duas santificações. Santificação vem da palavra agiasmo, que vem do grego, esta palavra que quer dizer separados do que é profano, puros, consagrados, purificados, amados, guardados, protegidos. Tudo isto quer dizer a palavra santificação. Nós lemos aqui um texto bem longo, né? Do capítulo 12, fomos até o versículo 17. Tomara que você tenha prestado atenção no que você leu, porque eu não vou ler de novo. Eu quero só voltar para o versículo 14. Seguir a paz. Diga, é uma decisão. Diga, é uma decisão. Com todos. Diga assim, com todos. E a santificação. O que é a santificação? Pureza, consagração, separação do que é profano. Nós vamos tratar
no domingo com mais detalhes sobre essas duas santificações. A primeira é espírito, que é totalmente responsabilidade de Deus. Você não tem nós não temos nenhum envolvimento nessa santificação do nosso espírito. Mas tem uma santificação que nós precisamos estar envolvidos. Se não tivermos envolvidos, não veremos o agir de Deus. Irmãos, eu estou cansado de ver crente reclamando. Os meus já não aguentam mais de ouvir tantas desgraças no meio do povo que Deus ama. E eu estou pensando com os meus botões, será por quê, pastor? Será por quê, meu Deus? Será que o Senhor escolheu, dentro dos seus escolhidos, o Senhor escolheu alguns para presentear? E o Senhor, dentro dos seus escolhidos, o Senhor desprezou alguns porque o Senhor não gostou da cara, porque o Senhor não gostou da cor, não gostou do cabelo, não gostou da boca, dos dentes. Eu fico perguntando para Deus, porque eu quero a resposta de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, se a palavra de Deus diz, se eu seguir chamado paz, se eu seguir uma santificação, se eu seguir, eu vou ver Deus. Se eu não seguir, eu não vou ver Deus. Quando ele diz, vê-o, não é ao. Ao quer dizer, na vida eterna. Todas as ovelhas de Cristo já estão com seus passaporte carimbado e liberado para voltar para a pátria celestial. Todas elas. Não existe nenhum passaporte que te dá direito a voltar para o paraíso que será cancelado em algum tempo. Porque essa santificação para te levar de volta para o paraíso, todos nós já temos. Essa não, que se dependesse, olha, a gente não conseguimos nem ficar na santificação que vai nos render prosperidade, vai nos render saúde, que nos rende paz dentro da família. A gente não consegue nem essas coisas humanas. Eu coloquei no WhatsApp da igreja, eu coloquei uma palavra assim, fazer o bem parece fácil. Não sei que alguns nem leram, nem ouviram, nem fizeram nada. Mas eu vou falar aqui de novo. Fazer o bem parece fácil, mas é muito difícil. Porque fazer o bem é uma escolha. Como seguir a paz é uma escolha. Por que é difícil? Por um motivo. Por causa do maior inimigo do ser humano, que é a ignorância, a falta de sabedoria, falta de conhecimento. Nosso maior inimigo são as nossas emoções. Por isso que quando Paulo fala, segue a paz, as nossas emoções não deixa, as nossas vaidades, o nosso sistema de vingança, de nos vingar de quem nos fez alguma coisa, não nos deixa fazer o bem. E quando eu não faço o bem, eu faço o mal. Se eu não faço o bem que Deus manda eu fazer, eu estou fazendo alguma coisa que Deus não manda eu fazer. E se eu fizer alguma coisa que Deus não manda fazer, eu não verei Deus fazer o que Ele prometeu na sua palavra fazer por mim.
A única coisa que não precisa de nossa interferência é para a salvação. Você se sente salvo? Você confessou Jesus como Senhor? Ele é o teu Salvador? Ou você tem um santinho aí no bolso, um Santo Antônio? Se você tem um santinho, Jesus ainda não é o teu santo. Você tem vários santos. Então você está aí em idolatria, você não pertence a Jesus ainda. Mas se você tem Ele como único e suficiente Salvador, você já foi santificado no teu espírito. O teu espírito já está santificado. Essa santificação te dá direito. Tem crente que se contenta em ter direito só do paraíso. E aqui nesta terra ele vive sem seguir paz, sem seguir uma vida de santidade, uma vida de devotamento, uma vida correta, de uma linguagem sadia, de uma palavra sim, de uma palavra não. Compromisso com a verdade, compromisso com Deus, servir aos outros, ajudar o próximo, não fugir dos desafios que Deus te desafia. Deus desafia o seu povo. Domingo nós vamos mergulhar, mas hoje eu quero te dar um modelo, lá no Antigo Testamento. Quando ele começou, ele era menino, bem jovem. Está lá no livro de Daniel. Vai lá comigo, para a gente vai terminar, porque hoje é um culto de oração, eu tenho alguns pedidos de oração para fazer, então nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero que você compreenda, porque quando Paulo diz seguir a paz, quando ele fala para tomar a decisão, olha aqui no capítulo de Daniel, capítulo 1, olha aí, vai abrindo a Bíblia aí, vai lá, se você não consegue achar Daniel, vai no índice. Tem um índice. Você que fica perguntando para o outro para abrir a Bíblia, não pergunta para o irmão para abrir a Bíblia para você, não. Você tem duas mãos. Vai no índice. No índice está escrito todos os livros. Você vai achar a página tal, você vai procurar o número e você vai achar. Você não precisa incomodar o seu irmão pedindo para ele abrir, para ele fazer para você, não, tá? Você é capaz de fazer. Só você ir no índice, está logo na primeira folha da Bíblia, está lá. O livro do Antigo Testamento, o livro do Novo Testamento. Vai lá, acha, e abre devagarinho, e vai lá e você vai ler. E quando você interrompe o seu irmão, você atrapalha ele. Deixa o seu irmão correr, que ele já está correndo mais na frente do que você. Daniel, capítulo 1. Por isso tem que ler a Bíblia em casa. Tem que abrir a Bíblia em casa. Se você só abre a Bíblia aqui, você não vai achar nada. Então você tem que abrir a Bíblia em casa. Lê. Daniel, capítulo 1. Aqui uma história. Ligou aqui, irmão? Tá calor. Aqui uma história do rei, deu um decreto, está aqui no versículo de número 5, Daniel 1, 5. Primeiro ele escolheu alguns homens, separou e deu uma instrução para eles. 5, versículo 5, olha para a Bíblia. Determinou-lhe o rei a ração é a comida diária, das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. O que o rei fez? Eu quero separar alguns jovens, era tudo jovem, que eu quero escolher alguns deles para levar para dentro do palácio, para servir a mim no palácio. Mas eu quero preparar eles primeiro, eu quero que eles se alimentem do que eu como, do que eu bebo. Então eu quero que eles comam o melhor, eu quero que eles bebam o melhor vinho, eu quero que eles comam a melhor comida, eu quero que eles, tudo que eu tenho, dê a eles, para eles também participarem. Versículo 6. Entre eles se achava 2 filhos de Judá, Daniel, Hanania, Misael e Azaria. O que quer dizer? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mudaram o nome deles depois. E Daniel botou para Belsazar. O chefe, escute essa, irmão. O chefe dos eunucos, versículo 7,
lhe pôs outros nomes. Olha aqui uma coisa. Pegaram o nome, tiraram o nome de Daniel, de Hananias, Misael e Azarias. Mudou o nome dele. Pode mudar o nome, mas não muda a conduta de um homem de Deus. Não muda. Porque eles continuaram, pegaram ele, levaram para ele ficar num lugar para usufruir de tudo que o rei usufruía. Tudo que o rei participasse lá, as comidas oferecidas aos ídolos, as coisas contaminadas. Coma. Versículo 8. Está escrito o que na sua Bíblia? Daniel fez o quê? Resolveu. Resolveu Daniel. Daniel resolveu. Deus não resolveu por Daniel. Daniel resolveu. Diga-se, Daniel resolveu. Ou seja, seguir a paz seguir a paz, você resolve. A santificação, você resolve de abrir mão de coisas que estão te afastando de Deus. Eu decido abrir mão daquilo que está me afastando, não de Deus. Desculpe, a palavra eu falei errado. Essas coisas que nós fazemos na nossa casa não nos afasta de Deus, nos afasta das promessas de Deus nas nossas vidas. Nos afasta de uma vida sadia, de uma vida próspera, de uma cabeça boa. Irmão, todas as situações que nós vivemos é culpa nossa. Culpa nossa, culpa sua, culpa minha, culpa sua. Culpa sua, nossa. Deus não tem nenhuma culpa nos teus sofrimentos. Deus não tem, olha, Deus não escolheu esse marido, Deus não escolheu essa esposa, Deus não escolheu esse trabalho para você, Deus não escolheu essa casa para você morar, você que escolheu. Então, tudo que você passa, olha, foi você que prestou o teu cartão àquela pessoa, foi você, ela não pagou, foi você que emprestou dinheiro para ela, não foi Deus, foi você. Não foi você que escolheu. Às vezes, escolhemos coisas erradas. Se escolhemos coisas erradas, o que nós vamos escolher? Coisas? Então não vem para cá plantando um monte de coisa errada e vai ajoelhar, chorar e vai achar que amanhã você vai lá no teu jardim e vai estar tudo coisa boa. Não vai estar. Não vou te enganar. Ou beba essa água, cheira isso aqui, passa esse sabão aqui e toca no céu. Isso é tudo macumba de mentiroso. Tudo mentira. Não, o Deus que eu conheço não é mágico. O Deus que eu conheço, ele trabalha segundo a sua palavra. Se você andar em santificação, você verá o Senhor. Se você não andar em santificação, você não verá o Senhor, nem eu, nem ninguém. Ficamos uma igreja que cantamos muito, choramos e damos oferta e não sei o que, mas quando saímos daqui fazemos tudo errado. E achando que Deus só está com o olho na gente quando está aqui. Eu não estou falando de salvação, você já é salvo. Diga, já sou salvo, eu sou salvo. Mas eu não quero ser um salvo capenga, irmão. Eu não quero ser um salvo, e aí, muito ruim, o negócio está ruim demais. Pô, tá pior, sabe? Esse ano tá pior. Não, tá ruim demais. Meu Deus, por que Jesus não volta logo? Todos os crentes ficam assim, por que Jesus não volta logo? Sabe por quê? Porque a pessoa não quer resolver no seu coração como Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu Daniel firmemente. Então você tem que ser firme com algumas coisas. Não tem oração que muda nada, irmão. Isso é mentira. Quem opera é Deus. Se você não estiver fazendo a vontade dele, ele não vai operar na sua vida.
Você vai morrer cedo, eu vou morrer cedo, eu vou ter uma doença, vou ficar na minha cama. Mas você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, mas um homem de Deus que não estou fazendo a vontade de Deus. Nós não lemos o texto de Hebreus, que Deus faz o quê? Corrige, disciplina, açoita, cuida, bate, chama atenção. Para quê? Para não sermos consumidos, condenados com o mundo. Aí você viu um homem. Daniel era um homem. Daniel não era um deus. Daniel não tinha a força dos deuses. Daniel não tinha uma auréola de luz em cima da cabeça e andava flutuando. Não, ele andava no chão, andando, sentia dor nas costas, na coluna, tinha labirintite, tinha tonteira, tinha dor de barriga, ia no banheiro, comia, sabe? Tinha todos os problemas que nós temos. Mas ele fez uma coisa, ele resolveu não se contaminar. Se você já leu isto, ele resolveu, tá aqui, ó, resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele falou: isto vai me contaminar. BBB te contamina. Você para ficar vendo. Novela contamina. Falar da vida dos outros contamina. Ele falou: eu mudar o meu nome, mudar o meu alimento, me mudaram de... Eu vivia num lugar, fui escravo, fui preso, estou indo para outro lugar. Ele estava ali como preso, prisioneiro. Mas não vai mudar a minha fidelidade por Deus, não vai mudar o meu amor por Deus, não vai mudar o compromisso que eu tenho com Deus, não vai mudar, tudo pode mudar, mas eu não vou mudar, eu vou ficar firme. É isso que Deus quer. Mas o que a gente faz? Qualquer coisa nós resolvemos uma vez para o bem, daqui a pouco andamos 2 metrozinhos, já desistimos, já fomos para o outro lado, porque está todo mundo indo para aquele lado ali. Você tem que resolver, você tem que ser uma pessoa resolvida. Nós temos que ser pessoas, aqui não tem mais criança, aqui só tem gente madura, espiritualmente, que conhece Deus, conhece a palavra. Está na hora de a gente ver a glória de Deus aqui nesta terra, irmão. Está na hora de nós vermos a resposta de Deus nas nossas vidas. Está na hora das pessoas olharem para a gente e falar: oh, como é bom ser igual àquela pessoa ali. Aí os irmãos ficam: só vitória. Aí você vai ver a vida do cara, só derrota. Você não encontra com os crentes? E aí, irmão? Eu já sei algumas pessoas, não estou falando de você daqui, estou falando do pessoal aí que fica mentindo para eles mesmos. E aí, irmão? Só vitória. Só vitória. Não tem nem o que comer em casa. Só vitória. Não tem nada na vida. Só vitória. Não está em vitória. Sabe por que você não está em vitória? Porque você não resolveu firmemente no coração não se contaminar, não seguir a palavra de Deus, não seguir o modelo que dá certo. O modelo que dá certo está aqui. Esse é o único modelo para o crente. Se você não seguir isto aqui, se você quiser seguir qualquer coisa, Deus te deixa você seguir, e quando você morrer, você vai para o céu. Mas enquanto você estiver na terra, você vai viver como se estivesse no inferno. Tem um monte de crente, sabe que vai para o céu, mas vive como se estivesse no inferno, comendo pão que o diabo amassou com a unha cheia de sujeira e de coceira. Não é culpa de Deus. Diga assim: não é culpa de Deus. Diga: é minha culpa. Não é culpa de Deus. Não pense que Deus escolheu alguns do meio daqueles que ele escolheu. Esse eu vou dar coisa e esse eu não. Não, olha o que Daniel fez. Resolveu. O rei falou assim: olha, eles vão ficar num lugar por 3 anos comendo a comida que eu mandei. Aí Daniel, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com a finas iguaria do rei, com o vinho que eles bebiam. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora,
Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, ele falou com o chefe dos eunucos. Olha só, irmão, o rei deu uma ordem. Quem é que poderia contrariar a ordem de um rei? Quem? Tem algum maluco que possa fazer isso? Não tem. Mas Deus é tão poderoso que Daniel falou com o chefe dos eunucos: eu não estou afim de comer isto, sabe? Normalmente ele fala: você vai comer, nem que for na tapa, você vai comer. É ordem de Deus. Aí o que ele falou? Disse o chefe dos eunucos, versículo 10, a Daniel: tenho medo do meu senhor. Olha o que ele falou aqui: eu tenho medo do meu rei. O chefe do eunuco falou: eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa cidade. Se você não comer a comida que o rei está mandando você comer, quando chegar o período de 3 anos, vocês vão chegar diante do rei, ele vai falar: vocês estão mais feios do que os outros. Aí o que Daniel falou? 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, a Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Olha só, eu quero que você me dê 10 dias, escute isso, irmão. Eu quero que você me dê, chefe, eu quero que você me dê 10 dias, eu e meus 3 amigos, nós vamos comer nesses 10 dias só legumes. Depois de 10 dias, vocês vêm aqui e vê o resultado. Olha aqui, versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era como? Era pior ou era melhor? Porque ele decidiu fazer o que é certo. A pessoa passa um ano, a vida está pior. A pessoa passa outro ano, a vida está mais pior ainda. E pior, daqui a pouco, puf, cai duro. Como estava a aparência do menino? A sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Você sabe, é a decisão. Seguir a paz, eu decido. A santificação, ter uma vida de santificação, quer dizer, do grego quer dizer agiasmo, separado do profano. A igreja não tem nada com o profano. Se você se meter no meio do profano, você é um salvo. Você é salvo? Você é salvo, irmão? Quem é salvo? Eu sei que eu sou. Você vai colher como profano. Você não vai ver o resultado, esse resultado aqui. Você viu essa historinha aqui? Vai ter, o rei determinou. O que o rei fez? Rei determinou. Por favor, olha para cá. O rei determinou, tem que comer. E Daniel resolveu contrário àquilo que o rei determinou. A gente segue, tem instrução de gente cheia de capeta, irmão. Aí a pessoa escuta a palavra de Deus, balança a cabeça, aí depois vai para casa, liga a televisão, o capeta está falando lá, e vai lá e segue o capeta. Daniel falou: eu resolvo firmemente, não vou me contaminar, e vocês vão ver o resultado. E diz que depois de 10 dias, versículo 15, no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhe dava legumes. Eu não quero novela, eu quero palavra. Eu não quero BBB, eu quero a palavra. Eu não quero estar no lugar eu não quero trocar um culto a Deus por um churrasco, eu quero a palavra. Eu não vou deixar de louvar o meu Deus porque o meu parente resolveu aparecer na minha casa. Se aparecer na minha casa no dia que eu venho louvar a Deus, que ele que venha louvar a Deus, então ele fique sozinho esperando eu louvar a Deus. A pessoa depois quer falar: ó, pastor, você sabe, eu sei, irmão, não sou eu que te abençoo, quem te abençoa é Deus. Eu não vou brigar com você porque você está fazendo a coisa errada. Você que vai perder com Deus.
Não vai dizer que é o pastor que é fraco, que aqui não tem poder, aqui não tem palavra, aqui tem tudo. Até gente desobediente. Que tem recompensa. Diga assim, tem recompensa. Irmão, se você ouviu isto aqui, e você resolver no seu coração, servir a Deus de verdade, abrir mão da tua natureza humana, parar de querer agradar a carne, parar de querer agradar parente, ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. A gente não pode servir a dois Jesus, é um Jesus. A gente não pode agradar um Jesus e depois agradar o outro, é um só. Você tem que tomar uma decisão, porque a vida, Daniel falou, eu resolvi. Você pode morrer, Daniel, não interessa, eu resolvi. Você pode levar umas boas pancadas. Não interessa, mas eu resolvi. Você sabe o que Deus fez? Abençoou Daniel, honrou Daniel. Você acha que Deus quer fazer o que com a gente? Honrar a nossa vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos resolvendo o quê? Continuar. Irmãos, eu já estou aqui pregando para algumas pessoas, na rádio e no ministério, há quase 15 anos. Então, aonde está o erro? Em Deus, na palavra que eu prego ou nas pessoas que ouvem? Será se nós estamos de fato... Eu estava ouvindo o testemunho do jovem Cacá. Alguém perguntou para ele assim, qual é o teu maior sonho? Falou, meu maior sonho é ver os crentes agindo como crentes. Ai, eu bati muita palma. É ver os crentes sendo crentes. É uma verdade. É muito forte essa palavra. Ver os crentes agindo, vivendo, falando, se movendo. Irmão, você consegue perceber de verdade nesta terra quem são os verdadeiros crentes? Quem são os verdadeiros crentes? Os verdadeiros crentes que vão ver Deus agir na terra. Você pode ser um crente, irmão. Como o irmão estava falando, ó. Tem o crente que fica acende uma fogueirinha e fica só na fogueirinha ali. Na luz da fogueirinha. Tem outros crentes que pega a tocha, acende uma tocha e anda um pouquinho com a luz. Mas já tem outros crentes que bota óleo na lamparina e vai à luta. Né? Então tem crente que fica lá no meio da fogueirinha, ficar ali, vai morrer ali. Vai ficar ali. A vida dele é aquilo, ele vai para o céu. Mas vai ser uma vida de rasto. Uma vida oprimida. Uma vida de desgraça. Uma vida de humilhação. Uma vida de vergonha. Vai para o céu? Vai, porque Deus que escolheu, irmão. Não é a igreja que escolhe, quem escolhe é Deus. Se Deus escolheu e ele decidiu viver dessa maneira, porque não diga que um crente vive numa vida miserável, uma vida, porque o diabo que entra. Se um diabo entra num crente, esse cara nunca foi crente, nem essa mulher nunca foi crente. Porque você e eu somos morada, templo e habitação do Espírito de Deus. Em nós está a luz, não trevas. Amém? Não fique aborrecido com Deus. Porque Ele quer o teu bem. Mude enquanto é dia. Tome esta palavra para a sua vida. Isso aqui isso é hoje. Domingo, que tem uma página inteira aqui ainda para domingo, tá bom? Que a paz de Cristo esteja no teu coração, hoje e para sempre. Amém. Se você quer dar um aplauso ao Senhor, né? Não sei se você vai querer dar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.